Brava gente brasileira, nesse momento é fundamental debater um tema central para pensar a conjuntura do Brasil. O ataque aos pisos constitucionais da saúde e da educação impostos pelo novo arcabouço fiscal ou pelo novo teto de gastos do governo Lula. O novo teto de gastos, o arcabouço fiscal, é matematicamente incompatível com os pisos constitucionais. Meu nome é Lucas Barros e é sobre isso que a Central do Trabalhismo quer debater hoje. Para início de conversa, os pisos constitucionais da saúde e da educação basicamente vinculam as despesas de uma área específica, ou seja, da saúde e da educação, a uma porcentagem razoável da receita anual. No caso da educação, a União deve destinar 18% no mínimo da receita anual para a educação. Na saúde, são 15%. Daí a gente já consegue entender que qualquer lógica de austeridade fiscal vai contra os pisos constitucionais. O primeiro ataque, o primeiro grande, principal ataque veio em 2016, com o teto de gastos do Temer e do Meirelles. O governo Temer não revogou, mas suspendeu a aplicação dos pisos constitucionais, dos mínimos constitucionais destinados à saúde e educação, além de ter congelado todo o gasto primário do Estado, ou seja, tudo, saúde, educação, segurança, indústria e por aí vai. Congelou todos por 20 anos, menos os gastos, claro, menos os gastos financeiros, ou seja, com pagamento de amortização e juros da dívida pública. Essa política desastrosa do governo Temer ficou na prática visível para todos qual que foi as consequências. Os estudantes, os professores, os trabalhadores da área da saúde, os estudantes da área da saúde, reduziu o grau de investimento público nesses setores, criou um desmonte desastroso, intensificou e muito a precarização, por exemplo, da educação, deixou hospitais, pelo amor de Deus, caindo aos pedaços. Veja, os servidores públicos dessas áreas passaram 7 anos sem nenhum reajuste salarial. Em 2 anos, de 2018 a 2020, foram 70 bilhões que o teto de gastos tirou só da saúde. Isso que a austeridade fiscal pretende fazer com a saúde e com a educação brasileira, destruir, para continuar enriquecendo quem manda no país. Foram muitos anos, eu estava lá, foram muitos anos da esquerda, do campo progressista, dos socialistas, dos sociais-democratas, de quem era petista, de quem era do PSOL, de quem era do PDT, de quem era cirista, de quem era trabalhista, de quem era comunista, todo mundo batendo no teto de gastos por questões humanitárias ali, por questões básicas da economia. Foi uma campanha inteira prometendo revogar as políticas de austeridade e revogar o teto de gastos por parte do presidente Lula e da chapa Lula-Alckmin. Entretanto, eleito, propôs uma política de austeridade tão forte quanto foi o teto de gastos. O que veio para substituir o teto de gastos, a nova regra fiscal que veio para substituir o teto de gastos, foi o novo arcabouço fiscal, o NAF, que está sendo gentilmente chamado de novo teto de gastos. Porque mantém a mesma lógica de austeridade fiscal, mantém presos os gastos primários e mantém solto os gastos financeiros, para pagamento de juros da dívida pública, para amortização da dívida, para enriquecer o bolso de quem manda no país. Sendo um pouco mais claro, e a gente vai chegar na questão dos pisos, com o arcabouço fiscal, o crescimento da despesa pública ficou limitado a, no máximo, 70% do crescimento da despesa no ano anterior. É justamente isso, e é importante entender isso, é justamente isso que entra em conflito direto com os mínimos constitucionais da saúde e da educação. Porque os mínimos crescem sempre em 100% do crescimento da receita. Tentando simplificar, no atual regime constitucional, se a receita cresce, por exemplo, 5%, a despesa com saúde e com educação vai crescer 5%. Com o novo arcabouço fiscal, que limita o crescimento das despesas em 70% do crescimento das receitas, isso sufoca o crescimento obrigatório das despesas em saúde e educação. Está tendo uma participação importante no momento no debate público brasileiro sobre economia, um economista de esquerda, o Davi Decache, usou uma analogia legal. Se tem um carro andando a 70 km por hora e atrás outro a 100 km por hora, os carros vão bater, certo? Agora, tem gente avisando que isso vai acontecer desde 2023. Alguns economistas da esquerda, muitos estão quietos, infelizmente. Alguns comunicadores populares, alguns
políticos, alguns importantes deputados. E veja, o ministro Fernando Haddad e a ministra Simone Tebet são abertamente, isso não é um ataque, isso não é uma acusação, são abertamente a favor da flexibilização dos pisos, que é uma palavra mais gentil aí pro ataque. Entretanto, o presidente Lula e o PT, o Partido dos Trabalhadores Nacional, se posicionaram contra a flexibilização dos pisos, né? Então, o presidente Lula, estou botando aqui na tela, disse que não vai rever os pisos constitucionais e que não fará ajuste fiscal em cima dos pobres. Ou seja, uma coisa que eu estou de acordo completamente, né? O ajuste fiscal não deve ser feito em cima de investimento social, não deve ser feito em cima de política social. A própria Gleisi, presidenta do PT, está tendo uma atuação nesse sentido da narrativa bem combativa, botar assim. Mas tudo é em vão. Se o presidente Lula não quer fazer, se ele é contra, ele precisa ou demitir o Haddad, o que não vai acontecer, ou o governo federal precisa apoiar propostas que estão sendo apresentadas. Então eu quero saudar aqui, não são do meu partido, são de outro partido, mas eu quero saudar aqui os deputados Glauber Braga, Sâmia Bonfim e Fernanda Melchiona. Os três, e eu acho que uma série de outros deputados também, apresentaram um projeto de lei complementar para retirar os pisos constitucionais do teto de gastos, do arcabouço fiscal, do novo teto de gastos. Porque é isso, veja, é matemático. Isso não é uma acusação, a gente não está acusando, quem está denunciando isso não está acusando o Haddad e o Lula de quererem acabar com os pisos. É matemático. A regra fiscal apresentada e aprovada pelo governo federal entra em conflito direto com os pisos constitucionais. Não existe alternativa. Ou revoga a regra fiscal, ou altera a regra fiscal, tirando os pisos constitucionais da regra, ou acaba com os pisos. Não tem jeito. Para que as projeções do governo, do que diz respeito à política fiscal, inclusive apresentadas no projeto de lei e diretrizes orçamentárias para 2025, e que o governo parece pressupor, vou botar na tela também, parece pressupor desde já o fim dos pisos constitucionais. Veja, para que as projeções do governo apontadas no texto do PLDO para 2025 se concretizem, é necessário que ataque os pisos constitucionais, que flexibilize os pisos constitucionais. E aí, claro, a Constituição está acima de uma lei complementar, como é o teto de gastos, como é o arcabouço fiscal, como é o NAF. É necessário que ainda esse ano seja aprovada uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que revogue ou que flexibilize os pisos constitucionais. Veja, continuando no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ele revela intenções claras do governo. Porque a gente pode brigar com o discurso pode ser diferente da prática, não sei o quê, mas o projeto de lei de diretrizes orçamentárias não tem como mentir ali. A intenção do governo é clara, promover um declínio contínuo. Um declínio contínuo nos gastos com a saúde. Veja, esse é um ataque que o Fernando Henrique não teve coragem de fazer. Esse é um ataque que o Collor não teve coragem de fazer. Esse é um ataque que o Bolsonaro não conseguiu fazer. Isso não é uma acusação, isso é uma denúncia clara, porque não existe possibilidade de continuar com os pisos constitucionais se não revogar o teto, ou se não alterar o teto, tirando, de novo, a proposta foi apresentada. O governo federal não apoia o projeto de lei complementar, pretende tirar os pisos do teto. Sabe, no Brasil, o mínimo não é suficiente para os trabalhadores, não é suficiente para os estudantes, não é suficiente para os médicos, não é suficiente para os professores. Mas mesmo pelo mínimo a gente está tendo que brigar em um governo que supostamente é nosso, que supostamente é da esquerda. Veja, o Intercept Brasil, insuspeito de ser, né, bolsonarista, qualquer coisa assim, insuspeito, o Intercept Brasil fez uma matéria, a Ana Paula Salviati, quero dizer que ficou muito boa a matéria, a flexibilização dos pisos de saúde e educação avança no governo Lula, tô botando aqui na tela. Apesar de ter sempre sido sonho da direita, Haddad leva a ideia adiante. Veja, eles fazem um questionamento logo no início do texto. O texto está na descrição, eu faço esse apelo para que todos leiam inteiro. Mas veja o questionamento. Primeiro, o Intercept vai mostrar a manchete publicada na Folha, que é o seguinte: flexibilização dos pisos de saúde e educação podem liberar até 131 bilhões para outros gastos em 2023. O questionamento que o Intercept vai fazer é qual gasto
é mais urgente, é mais necessário do que o gasto com saúde e educação. O importante é o equilíbrio das contas públicas. Tem que deixar claro as coisas. Cortar piso constitucional vai ter consequências na vida e na morte de brasileiros. Sabe, cortar piso constitucional, infelizmente, é matar brasileiros. Cortar piso constitucional é precarizar a saúde e a educação num nível que é matar brasileiros. E o aprofundamento disso são as políticas de austeridade sendo tocadas por esse governo, que era nosso. Agora, difícil mesmo é a gente saber que, na verdade, tudo isso, para além de ser um desastre para a população, vai fortalecer novamente a extrema-direita. E todos nós aqui que votamos no Lula, que podemos votar de novo se assim for necessário, estamos tentando reverter uma possível volta da extrema-direita. Gente, vamos ficar de olho nesse tema, vamos ficar de olho nas políticas de austeridade, é importante. Quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui, se inscreva no nosso canal, dê like nesse vídeo, se você discorda, faça seu comentário, discordando respeitosamente. E se você curtiu, se inscreva no canal, continue acompanhando a gente. Um abraço e até logo.